Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Jô. Bom dia, todo mundo que está assistindo. Hoje, extraordinariamente, estamos apenas eu e a Jô, pelo menos no plano visível. Hoje o Matheus e a Thaís, que estão aqui todos os sábados, ou quase todos os sábados, não puderam participar. Então, estamos nós fazendo essa live. Super importante para nós, para o nosso centro, o SSGS, aqui em Seattle. E nós ficamos muito felizes de podermos trazer o evangelho para nossas casas e compartilhar com vocês todo sábado, né? É meia horinha de estudo, mas é meia horinha que vai ecoar durante a nossa semana, né, Jô? Então, vamos começar fazendo a nossa prece para entrarmos na vibração. Sim? Você quer fazer a prece, Jô? Sim, posso fazer. Uhum. Vamos fechar os nossos olhos, quem puder. Tentar focar os nossos pensamentos em coisas boas. Focar os nossos pensamentos no amor de Deus, nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. E pedir para a nossa querida espiritualidade, amigos que estão à nossa volta, nos ajudando, que possam iluminar as nossas mentes, para que possamos acessar um plano acima do nosso e sentir a vibração de nosso Pai, a nos acalentar e a nos inspirar hoje. Que o Senhor possa estar conosco, hoje e sempre, que assim seja. Para continuar a nossa higienização mental, tem um trechinho de Emmanuel chamado Discernimento. Era para ter lido antes da prece, mas esqueci. Se chama Discernimento, como eu te falei, e ele diz assim: é preciso discernir o momento em que o conselho deve ser substituído por um pedaço de pão. Muito conveniente, né? Muito importante. Nessa véspera de Páscoa, eu acho que... É muito, muito interessante mesmo. Que a gente, às vezes a gente foca muito em trazer a lição, trazer, né, o que a gente tira de cada ensinamento, de cada experiência, mas a gente esquece que a gente está na matéria, né? Exatamente. E a gente precisa contribuir, né, da forma que a gente pode para com a felicidade do nosso próximo. Exatamente. Para cada é importante ter essa visão, esse olhar atento para o que é preciso oferecer em cada momento, né? Ótimo. E é isso. Então, dando continuidade aos estudos desse trabalho, né, dessa live que nós realizamos todos os sábados, hoje a gente vai continuar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora com os itens 5 e 6. Vou compartilhar aqui com vocês. Não sei se estão vendo. Será? Não sei se a tela tá sendo compartilhada. Enfim. Alguém. Se não tiver, tá tudo bem. A gente pode... Eu posso fazer a leitura e a gente vai comentando sem compartilhar mesmo. É a primeira vez que eu faço essa atividade de compartilhar dela. Então tá tudo bem. Vou parar aqui. Eu acho que não foi. Não sei. Aqui não apareceu, não. Aqui também não. Então tá tudo bem. Eu vou ler aqui na minha tela mesmo.
Espero que vocês acompanhem bem, tá bom? Então tá, então repetindo, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome desse capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos ler uma passagem de Lucas, que está no capítulo 14 de Lucas, versículo 1 e 7, de 7 a 11. Eu leio? Achou aí, Ju? Achei. Ok. Eu vou ler a primeira parte, aí Ok. depois o item 5, e depois você lê o 7, pode ser? Pode ser. Então vamos. Então é assim: Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a esse, e que vos sejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, vamos comentar essa passagem, porque ela já é muito cheia de De conteúdo, né? detalhe. Isso mesmo. É bem, bem profunda, né? Uma passagem bem que toca todos nós, né? Porque a gente está aqui para realmente resolver esse problema, né, que a gente carrega do orgulho, né? E Jesus foi uma das principais lições que Jesus trouxe para a gente, a lição da humildade, né? Que é o oposto do orgulho. E aqui ele traz essa figura, né? Essa imagem, né? De um casamento, como todas as suas parábolas, ele traz essa imagem simples, né? Mas de tão profunda, de tão profundo ensinamento, né? De um ensinamento complexo, mas simples ao mesmo tempo, né? E eu fiquei pensando quando eu li, né? Às vezes porque às vezes a gente também não percebe quando a gente está sendo orgulhoso, né? Muitas vezes a gente sente que a gente tem uma importância muito maior do que aquela que a gente realmente tem, né, diante de outras pessoas, né? Porque quase como um mecanismo de defesa, né? Eu preciso estar sobre essas pessoas para que elas não pisem em mim, né? Mas assim, por isso que a gente precisa estar muito atento, né? Quando a gente lida com os outros que a gente encontra, nessas pequenas emoções que vão surgindo dentro da gente, né? E eu fico me lembrando, às vezes, que eu me senti, né, muito assim, com orgulho ferido, né? Porque às vezes a gente nem percebe, mas depois a gente se lembra, falou, nossa, e o orgulho ferido é uma das emoções muito fortes, né? Assim, pelo menos em mim, quando eu senti essa sensação de, por que alguém fez isso comigo? Como? Como que essa pessoa foi capaz de fazer isso comigo? Justo Né? comigo, né? Justo comigo? Como assim? E aí a gente tem essa sensação tão forte, né? E a imagem que me vem na cabeça
é justamente assim, eu sentia em mim como se a minha cabeça, né, uma emoção muito forte aqui nessa região superior, e minha cabeça como se fosse explodir, né, de uma lava saindo de mim, né, de uma vontade de jogar para fora todo um fogo em cima da pessoa, né? Essa é uma imagem que me veio muito, assim, eu fiquei tentando me lembrar, assim, nos momentos que eu senti o orgulho ferido, né? Que é uma sensação muito forte. E aí eu fiquei imaginando, gente, é muito físico isso. E a gente precisa estar atento, né? Esses sinais que a gente dá no nosso corpo mesmo, quando essa emoção invade, né? O nosso coração, invade o nosso espírito. Perfeito, uma reflexão que eu não tinha feito, realmente. Porque o nosso corpo diz muito a respeito do que nós trazemos na nossa essência, porque ele reflete o que nós trazemos em essência, né? Isso. Muito bem colocado. Porque esse reconhecimento externo, né, de que Jesus fala na parábola, na verdade, ele reflete uma carência interna, uma carência que nós trazemos dentro de nós. E como você bem pontuou, se reflete até no nosso corpo, como o nosso corpo reage. Realmente muito bom. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Interessantíssimo. Que mais? Eu acho que essa é a parte mais interessante dessa parábola, nesse momento, né? Ele vai desenvolver, os espíritos vão desenvolver com Kardec mais a respeito, mas uma vez que a gente busca o reconhecimento externo, movidos pela vaidade e pelo orgulho, o que nós estamos fazendo é tentar preencher ou satisfazer necessidades que estão dentro de nós, essa necessidade de ser visto, de ser enxergado, né? A gente pensa, como assim a pessoa não me reconheceu? Como é que isso aconteceu comigo? A gente nunca pensa, por que não comigo? A gente sempre pensa, por que comigo, né? Nós estamos sujeitos a vários tipos de situações, inclusive a injustiças. E a gente vai lendo ao longo do. Assim, a gente vai encontrar isso em vários postulados, inclusive na filosofia antiga, né? Sócrates e Platão falavam isso, que o injustiçado. Não, aquele que comete a injustiça, ele é mais infeliz do que o injustiçado. Isso. Porque ele retira, o injustiçado, ele trai a si mesmo. Ele retira de si a sua essência. E do outro, que é injustiça, ele não consegue tirar nada. O que o injustiçado perde com a injustiça? Ele não perde nada que faça parte da sua essência, do que ele realmente vai continuar carregando. Pode ser um bem material, pode ser a sua reputação, pode ser o seu nome. Isso são coisas passageiras, né? Então, quando a gente pensa no orgulho ferido, a gente pensa também que é um apego a questões passageiras, a questões materiais, e que vão passar de uma forma ou de outra. Não é isso? Isso é verdade. Então, vamos dar continuidade à leitura, Ju? Você quer... não Sim, consigo. Posso ler. O item 6. Essas máximas resultam do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como o tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que não alimentar nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. Deparamos com a mesma ideia fundamental nesta outra máxima. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E nessa outra, aquele que se humilhar, será exaltado, e aquele que se elevar, será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo,
mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levam consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que jamais se perde, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que constituía a sua grandeza terrena e que não se leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro lado, ao outro mundo, privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho que torna a sua nova posição. Nós tivemos uma interrupção, mas agora a gente vai dar continuidade bem ali aonde a gente parou. Então, eu vou voltar no início do item 6? Vamos começar de novo esse item 6, porque aí a gente não perde o fio da meada. Ok. Item 6. Essas máximas resultam do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como o tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que não alimentar nenhuma pretensão de superioridade ou a infalibilidade. Deparamos com a mesma ideia fundamental nessa outra máxima. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E nesta outra, aquele que se humilhar, será exaltado, e aquele que se elevar, será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levam consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que jamais se perde, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que constituía a sua grandeza terrena e que não se leva para outra vida. A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro lado, ao outro mundo, privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna a sua nova posição ainda mais humilhante, pois vêm acima deles, resplandecentes de glória, aqueles a quem espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que ocuparam as mais elevadas posições numa existência descem, em existência seguida, às mais ínfimas condições, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, pois Deus saberá dar-vos outro mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, aqui ele está trazendo, né, essa visão espírita, né, sobre essa parábola que Jesus contou das bodas e deixa bem claro, né? Na visão espírita a gente consegue ter uma visão ainda mais completa, né, de como se dá essa questão do orgulho, como a gente trabalha isso, né, vida após vida, né, encarnação após reencarnação, porque se a gente
foca, né, muito nessa materialidade e se esquece das coisas que a gente realmente veio trabalhar aqui, que são as virtudes, né? A gente acaba perdendo tudo, né? Se a gente foca só em possuir riqueza, só em possuir beleza, que, né, a beleza é ainda mais fugaz, né? E só em possuir essas questões materiais, a gente acaba, quando a gente desencarna, a gente não leva nada disso. A gente não, né, foi um tempo perdido em vão, né? Porque são coisas fugazes que a gente não vai levar para a eternidade, né? E a ideia do espiritismo das encarnações sucessivas é justamente para a gente trabalhar as virtudes espirituais, né? Da humildade, né? Da compaixão para com o próximo e todas essas coisas que a gente carrega em espírito e não na matéria, né? Isso mesmo, João. A gente precisa. A humildade é uma dessas virtudes que, como o texto vai falar lá, né? Deus vai nos ajudar a nos colocar no nosso verdadeiro lugar, no mundo espiritual, né? No céu, que representa esse mundo espiritual, mas não só o mundo espiritual como um lugar, mas também dentro de nós mesmos. Como é que nós vamos nos posicionar quando nós voltarmos o nosso olhar para dentro de nós mesmos e reavaliar a nossa relação com Deus, né? Porque, em essência, a essência de nós mesmos é o que vai valer, não essas coisas passageiras, como você disse, como a beleza, os bens materiais, como a gente falou anteriormente, os títulos, a posição social. Tudo isso tem um valor muito, muito temporário, e esse tempo é muito curtinho, né? Passa rápido, e o que fica, o que nós carregamos para o resto das nossas existências, enquanto espíritos imortais que somos, são essas virtudes. Então, por isso que não vale a pena nos comparar com os outros, vale a pena nos compararmos com nós mesmos, né? Como buscando sempre sermos hoje a nossa melhor versão, o tempo todo. Quem sou eu hoje, comparada à Flávia, de há 1 ano atrás, 2 anos atrás, né? Essa comparação é que precisa ser feita para que eu consiga reavaliar o cultivo dessas virtudes que são tão importantes para mim, muito mais do que, não só para mim, claro que para todos nós, enquanto humanidade, porque o que vale a pena não é só, não é, quer dizer, as pessoas buscam um aplauso o tempo todo e até em alguns momentos faz sentido, né? A gente tá falando assim, porque muitas vezes você está numa peça, por exemplo, teatral, ou você está fazendo o seu trabalho, é claro que o reconhecimento te diz se o seu trabalho foi bem reconhecido ou não, mas mesmo isso também tem um limite, né? Que o que vale a pena mesmo é amar e sentir aquele trabalho. Então, como dizem, né? Porque o invisível, o que é verdadeiramente grande para nós, ela não é visível aos olhos do mundo. Ela vai tocar o nosso coração intimamente e vai ser visível ao coração de Deus. Isso, é verdade. E tem um trecho que é bem interessante, né? Porque Jesus deixou essa parábola: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. E acho que traz muito também do estudo anterior, né, da semana passada, que a gente falou sobre a questão da criança, né, como a simplicidade da criança é uma porta de abertura para a gente adquirir essas virtudes, né, que Jesus tanto falava. Porque se a gente tem o orgulho travando, né, como uma máscara que a gente carrega, a gente acaba não absorvendo, né, o real aprendizado de cada situação que a gente vive no cotidiano, né? E
E essa questão que ele traz, que Jesus foi bem específico, aquele que se humilhar, né? Para a gente, humilhar é uma palavra muito forte, né? Quem quer se humilhar, né? Ninguém quer se humilhar. E aí eu fico imaginando, fico pensando, né? O que é a humilhação, né? A humilhação é você sentir que aquilo te afetou de alguma forma, né? Mas talvez aquilo que te afetou não afete outra pessoa, né? Então é uma questão muito pessoal, a questão da humilhação, né? Porque quanto maior a gente tem essa camada de orgulho e de egoísmo, né? A gente se sente cada vez mais humilhado diante de qualquer situação que outras pessoas nos façam passar, né? Ou tragam para a gente alguma situação que a gente não esperava e que a gente acredita que afeta o nosso e que a gente sente que tem um orgulho ferido, né? Naquela situação. E eu fico pensando muito, né? Porque para a gente perceber isso é só com o autoconhecimento, né? Através do autoconhecimento, você vai percebendo por que eu me senti humilhado nessa situação, né? Por quê? Porque outras pessoas não se sentiriam. Por que eu senti humilhada de alguém ter falado algo tão simples, né? Que outras pessoas não iam sentir a mesma coisa. Então, é assim, nessas pequenas situações que a gente vai se auto-percebendo, se a gente está aberto, como as crianças, né? Para a gente se perceber, né? E trazer esse aprendizado para diante. Porque criança, mesmo sendo um espírito imortal também, né, com toda a sua bagagem, na primeira fase da vida, ela vai manifestar essa inocência, essa ingenuidade que se configura como humildade. E ouvindo você falar sobre, né, sobre tudo isso, eu fiquei pensando na Páscoa, né, que amanhã, hoje é o sábado de Aleluia, amanhã é Páscoa, e eu fiquei pensando em Jesus nesse momento crucial, a véspera da crucificação e a própria o caminho, né, até a cruz e a própria crucificação, em que o tempo todo ele foi exemplo dessa humildade. E a cruz representa, pelo menos assim, para nós espíritas, a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio, sobre as disputas, né? Porque quando Jesus ele é levado à cruz, ele não a sua mensagem não é extinta, o seu amor não é abafado, as suas palavras não são abafadas, nem tampouco os seus exemplos. Porque, como você falou, diante daquela pretensa humilhação, ele continuou sendo exaltado. 2000 anos depois, e Jesus continua sendo exaltado. De forma alguma, ele conseguiram humilhá-lo, porque ele estava muito acima de todos aqueles valores sociais, né? É verdade. E tem o próprio exemplo da Santa Ceia, né? Que ele traz a questão de você servir o seu próximo, né? Que para muitas pessoas é uma questão de humilhação, né? De você se humilhar, por que eu tenho que servir o meu próximo, né? Isso. E ele traz, realmente, ele se veste como um escravo e lava os pés dos seus discípulos, né? Como uma representação de humildade, de que a gente está junto, nós estamos todos juntos e a gente precisa servir uns aos outros, né? Não é uma questão de você ser maior, né? Mas é uma questão de você contribuir para a vida do próximo, né? Isso. E é por isso que ele lava os pés dos apóstolos e que surpreende os apóstolos, mas era para mostrar isso, que ele era o mestre. Eles falam, Jesus, mas você é o mestre. Ele falou, eu sou, mas isso não me coloca na posição de não servir vocês, eu continuarei servindo. E
numa atitude de absoluta humildade, sem se sentir humilhado de jeito nenhum, ele lava o pé de todo mundo. E aí o João traz uma nota aqui, que é uma fala de Jesus que os Espíritos trazem no livro dos Espíritos, questão 275, é aquele que se humilha será elevado, e aquele que se eleva será humilhado, porque aquele que se eleva, que busca a elevação, né, João, ele está buscando essa massagem para o próprio ego, que é tão pequena, tão, né, pueril, na verdade, seguindo novamente o exemplo de Jesus, quando a gente se coloca no papel de servidor, nós estamos nos elevando diante de Deus, e diante desse ego que às vezes nos sabota, né, porque a verdadeira elevação, ela está na renúncia, né, das paixões, do orgulho, e a verdadeira elevação está no serviço, como a gente falou, e na entrega de nós mesmos com humildade, né? Isso. Então, mais uma vez, lembrando a Páscoa, eu fiz umas notinhas aqui. A Páscoa nos convida a sair do jogo das aparências e entrar no coração. Essa é a proposta. Quando a gente fala de Páscoa, à luz da doutrina espírita, é isso. É um momento de reflexão a respeito da vitória da morte, da vida, aliás, sobre a morte, e na vida numa expressão maior e mais profunda, não só a vida material, mas a vida eterna, que Jesus traz como esclarecimento ao longo da sua passagem. Então, quando ele vem do mundo espiritual, após a crucificação, ele vem nos dizer, a vida continua, e ela continua para que a gente a utilize de forma sábia, seguindo a vontade de Deus, que quer a nossa evolução, quer o nosso progresso, tendo o próximo como essa ponte entre nós mesmos e o Pai. Essa é uma das reflexões sobre a Páscoa. A Páscoa não é sobre disputas, sobre títulos, sobre lugar de honra, como a parábola traz, mas sobre a busca de nós mesmos a partir do exercício da humildade, né? Porque a elevação, ela vem assim, né? Ela vem, como a gente falou, através do exercício constante da humildade. É verdade. E é isso. E a gente agradece muito pela paciência de todo mundo, pelo carinho. Nós tivemos esse problema técnico. E agradeço muito pela presença da Aline, do João, tem alguém com o nome And, que é a primeira vez que participa, seja bem-vindo ou bem-vinda. E as outras pessoas que estão assistindo ou que vão assistir, a Thaís, que está por trás das câmeras, digamos assim, nos dando suporte. Obrigada, Thaís, obrigada, Aline, mais uma vez. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom trazer o Evangelho e compartilhar o Evangelho. Não é isso, Ju? Isso mesmo, muito obrigada a todos, e que a gente possa trazer esse ensinamento de Jesus para todos os dias da nossa vida, né? Que assim seja. Então, vamos fazer uma oração, encerrando, então, esse momento aqui, mas, como a Ju falou, levando para os nossos corações, para as nossas convivências diárias, a luz do Evangelho de Jesus. Obrigada, nosso Cristo, nosso Rei, amor de nossas vidas, pelo seu imenso carinho e sabedoria diante das nossas necessidades mais íntimas, diante das nossas necessidades enquanto comunidade, enquanto habitantes desse planeta. Obrigada por esclarecer as nossas mentes, obrigada pela oportunidade de convivência, de encontro e reencontro que essa reencarnação nos proporciona. Que o Senhor seja sempre a nossa luz, o nosso farol, para seguirmos em busca das verdades que Deus tem para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Beijão. obrigada, Rosana. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo. Tchau, tchau. Feliz Páscoa.